Olá, essa é a primeira exposição da nossa disciplina URB 017, Oficina de Planejamento Urbano, Problemas de Ocupação de Subbacia. No encontro de hoje nós vamos falar sobre alguns conceitos básicos da disciplina, que vão nortear o nosso trabalho ao longo desse semestre. Para começar nossa conversa, vamos considerar o nosso recorte, a nossa unidade de análise, que é uma unidade temática e que pode aparecer em múltiplas escalas. Eu estou falando da bacia hidrográfica. Mais do que uma escala, que geralmente é a forma como nós estamos mais acostumados a dividir o trabalho no campo do urbanismo, lidando nas escalas local, municipal, metropolitana, a bacia hidrográfica ela nos traz necessariamente um imperativo ambiental para o trabalho de planejamento e projeto. Então essa disciplina é o lugar e o momento do curso de vocês especialmente reservado para tratar de um planejamento e um projeto no urbano que envolve o caráter ambiental e ecológico do espaço. Não que isso não possa ser tratado em outros momentos do curso, mas aqui, sem dúvida alguma, é o nosso foco de interesse. Para isso, a nossa sequência de encontros e trabalhos está direcionada para um planejamento e um projeto da paisagem, tomando o desenho ambiental como um mecanismo de resolver o problema que nos é colocado. Então, até aqui, essas noções são muito importantes para a gente. A bacia hidrográfica como nosso recorte, a nossa unidade temática, que vai nos oferecer informações muito significativas para as condicionantes físico e ambientais do sítio, das áreas com as quais nós vamos trabalhar, e sendo assim faz com que a gente olhe para o espaço a partir de uma lente ecológica e ambiental e procure resolver os problemas, solucionar as questões que nós vamos investigar por meio de um planejamento e um projeto da paisagem, que é esse complexo de elementos em interação que resulta numa imagem, ou seja, naquilo que a gente vê, mas é originada por uma série de relações que muitas vezes a gente não vê. Eu acredito que a paisagem é a melhor forma de nos aproximarmos desse universo ecológico e ambiental que a bacia hidrográfica nos traz à mente, porque ela é o resultado de uma interação absurda de processos naturais e antrópicos, ou seja, produzidos pelo homem, que se apresenta de uma maneira extremamente dinâmica ao longo do tempo e do espaço. Mas o que é uma bacia hidrográfica, essa tal unidade temática que está direcionando o nosso trabalho? Uma bacia hidrográfica é uma região geográfica, ou seja, uma certa porção da superfície terrestre, um dado espaço concreto, de captação natural das águas de precipitação, ou seja, das águas pluviais. Como eu falei no início da nossa exposição, a bacia hidrográfica é uma unidade temática de trabalho que pode ser identificada em múltiplas escalas e, consequentemente, servir a planos e projetos de intervenção nessas variadas escalas. Numa escala nacional, por exemplo, nós temos no Brasil a demarcação de 12 regiões hidrográficas, que são grandes áreas originadas por um agrupamento de bacias ou subbacias com características ambientais, sociais, econômicas muito similares, que não se restringem aos limites políticos, mas que formam uma base para orientar, fundamentar e implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos, que é uma lei de 1997 e que define a bacia hidrográfica como uma unidade territorial de planejamento. O território do estado de Minas Gerais, nesse contexto, está distribuído entre 4 regiões hidrográficas diferentes. Já numa escala municipal, em Belo Horizonte, que é o nosso contexto mais próximo, nós temos um conjunto de políticas voltadas às águas urbanas e à drenagem que classificou e delimitou, para efeito de planejamento urbano-ambiental, 4 grandes bacias hidrográficas: Bacia do Ribeirão do Isidoro, Bacia do Rio Velhas, Bacia do Ribeirão do Onça e Bacia do Ribeirão Arrudas. Dentro dessas 4 áreas, nós temos bacias elementares, que por sua vez se dividem em subbacias. E que, se nós quisermos, para efeito de algum estudo numa escala mais local ainda, a gente pode delimitar novas unidades, ou seja, microbacias, dentro dessas subbacias. Assim, é possível pensar em uma rede hierárquica de bacias, com bacias elementares, subbacias, microbacias, a nomenclatura vai variar muito, em que bacias hidrográficas maiores podem conter bacias menores, numa multiplicidade de escalas que vai de grandes regiões a áreas drenadas pelos menores leitos. Isso vai variar, como já falamos, em função da intencionalidade de planejamento e projeto, ou seja, do objetivo que a gente tem com o trabalho, mas sempre seguindo, obviamente, os elementos físicos que formam uma bacia. Quais são os elementos físicos que formam uma bacia? A bacia é formada por um conjunto de superfícies vertentes do solo, essas áreas que vertem a água, que escoam a água de chuva que chega até ali.
e também por uma rede de drenagem de cursos d'água por onde o escoamento vai convergir para um único ponto fixo de saída, como se fosse um ralo, mas que tecnicamente nós chamamos de exutório ou fosse. Para facilitar o nosso entendimento e ilustrar, as superfícies vertentes são as encostas de uma montanha, por exemplo, mas também qualquer superfície com uma inclinação superior a 2 graus que já permite o escoamento da água. A rede de drenagem são todos os canais que recebem a precipitação vinda das encostas e conduz para esse ponto final, que é o exutório. No interior de uma determinada bacia hidrográfica, essas superfícies vertentes apresentam uma forma côncava, ou seja, que concentra a água que cai sobre o terreno. Consequentemente, para existir essa forma côncava de uma certa bacia, precisa existir uma outra forma convexa que dispersa a água que cai sobre o terreno e vai fazer a divisão entre duas bacias. Então, observar a paisagem, identificar formas côncavas, que são concentradoras de água, e convexas, que são dispersoras de água, é o primeiro passo fundamental para delimitar uma bacia hidrográfica. Essa linha divisória que separa uma bacia da outra, nós chamamos de linha de cumeada, crista, espigão ou interflúvio. É a faixa mais alta do relevo de uma bacia, ou entre duas bacias, é o divisor de águas. Já a linha formada pelos pontos mais baixos do relevo, nós conhecemos como linha de drenagem, talveg ou leito. Esse é o caminho preferencial do escoamento das águas em uma bacia, e pode formar um rio, mas também ele pode ser seco. Vai depender do tipo de escoamento superficial e da constância desse escoamento que ocorre na área, em função de diversos fatores que vão definir o sistema de drenagem. Quando o lençol freático mantém a alimentação contínua e não desce nunca abaixo do leito do curso d'água, eu tenho um rio perene. Quando o lençol se conserva acima do leito fluvial e alimenta o curso d'água apenas em uma época do ano, geralmente nas estações chuvosas, nós temos um rio intermitente. E quando a superfície freática está sempre em nível inferior ao do leito fluvial, ou seja, não há escoamento de deflúvio subterrâneo, só há transporte e escoamento de deflúvio superficial, nós temos os rios efêmeros, que existem apenas durante ou imediatamente após os períodos de precipitação. No mais, o talveg permanece seco. Outra questão importante de ser lembrada sobre essa área receptora da precipitação é que a sua paisagem se altera conforme o momento do ciclo hidrológico, a estação do ano e também períodos mais longos, pois a gente sabe que alguns níveis de precipitação são atingidos em 5 anos, 10 em 10 anos ou muito mais que isso. E por conta disso, eu não posso considerar apenas a calha do rio, mas também toda a planície de inundação, que é o seu leito maior. Agora, mais importante do que a gente guardar toda essa nomenclatura é observar a paisagem e entender o funcionamento desses componentes. E para isso é preciso entender um pouco do funcionamento do ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico é o processo natural no qual a água sofre transformações físicas, circulando no meio terrestre, aquático e atmosférico. A chuva é a forma mais significativa de precipitação, porque escoa e infiltra rapidamente. Mas nós temos outras, a neve, o orvalho, enfim. Em condições naturais, boa parte da água precipitada fica retida temporariamente no solo, próximo onde ela caiu, retornando à atmosfera através da evaporação e da transpiração das plantas. A porção que não se infiltra, e isso vai acontecer por razões naturais, como o tipo de solo, mais poroso, menos poroso, ou produzidas pelo homem, como a impermeabilização de uma superfície, ela escoa até a parte mais baixa do terreno, formando os rios e os lagos, e permitindo assim a reativação desse ciclo. Apesar da dimensão cíclica aparentemente contínua, a movimentação que a água faz em cada fase vai variar muito no espaço e no tempo, produzindo extremos de estiagem ou de precipitação. Isso é fundamental para nós, porque todo projeto de drenagem, por exemplo, precisa ser dimensionado para atender muitas vezes a um evento que vai demorar anos para acontecer e que vai durar por 20, 30 minutos. Então a precipitação e o escoamento superficial são as fases mais importantes do ciclo hidrológico para o planejamento. São importantes porque elas indicam a disponibilidade de água numa bacia durante o ano ou intervalos de anos, e a intensidade dessa disponibilidade de água. E é isso que vai orientar ações para o controle da inundação e erosão do solo,
Outro ponto importante é que todo volume de água captado que não se perde, ou seja, que não evapora, que não se infiltra, é escoado por meio de uma rede de drenagem das áreas mais altas para as áreas mais baixas, de montante para jusante, seguindo uma hierarquia fluvial, até se concentrar em um único ponto, formando um rio principal dentro da bacia. Ou seja, mesmo o menor curso d'água, o menor talveg, ainda que seco, possui uma área de drenagem que capta a precipitação, que incide sobre ela e direciona essa água para um leito principal, formando ou não um curso d'água perene, mas que é resultado da soma de todas essas pequenas áreas. Tradicionalmente, as intervenções não se ocupavam do problema na área de precipitação, transferindo esse problema a jusante. Toda a rede de drenagem tradicional é pensada dessa forma, para a água não ser absorvida no ponto em que ela cai no solo, mas para ser canalizada e conduzida o mais rápido possível para um ponto mais abaixo da bacia. No entanto, agindo desse modo, o ponto mais baixo da bacia vai acumular o escoamento de todas as áreas a montante. Por menor que sejam, somadas, isso é muito significativo. Outro ponto de destaque, nós vimos onde as encostas ficam localizadas numa bacia. Elas conectam o interflúvio, aquela crista da bacia, ao leito de um rio, a um talveg. Em geral, são amplas superfícies de inclinações muito variadas. Isso também é algo bastante significativo para nós. No meio natural, as encostas elas abrigam a maior parte da vegetação. E no meio urbano é onde está boa parte dos terrenos com os quais nós vamos trabalhar e edificar, já que tanto os topos de morro quanto os vales são protegidos por lei. Se ela é uma área de conexão, significa também que ela é uma área que serve para transporte, tanto de água quanto de sedimento. Toda essa área receptora da água pluvial que fica dentro dos limites de uma bacia, que é definida, como já vimos, pela linha de cumeada, pelo interflúvio, vai ser conduzida para o leito. E é um tanto óbvio, mas não custa a gente lembrar que quanto maior a inclinação, mais rápido o escoamento superficial. Quanto menos provida de vegetação for a encosta, também mais rápido será esse escoamento, porque a vegetação funciona como uma espécie de esponja, absorvendo a água e retendo sedimentos. Quanto mais impermeável a área, também maior o escoamento e o transporte de sedimentos que vão chegar até o leito do rio. E aqui vale lembrar uma coisa, a água pode até voltar ao ponto de origem nesse ciclo hidrológico, mas os sedimentos não voltam, produzindo o assoreamento desse leito. O padrão de drenagem de uma bacia vai depender de vários fatores, da estrutura geológica do local, do tipo de solo, da topografia, do clima e, em áreas antropizadas, do tipo de intervenção que o homem produziu. Todas as nossas decisões como arquitetos podem interferir nesse regime, seja na escala do lote, quando num projeto de edificações nós impermeabilizamos uma área que poderia ser drenante, seja na escala do projeto urbano, quando soluções de drenagem pluvial tradicionais lançam a jusante, ou seja, no ponto mais baixo, o problema da água de chuva, seja no planejamento metropolitano, quando uma determinada macrozona que poderia ser amortecedora, absorvendo as águas de chuva, é destinada a um tipo de uso que vai promover uma ocupação intensiva do território. Bom, acho que agora ficou mais clara a ideia da bacia hidrográfica como uma unidade de planejamento e projeto. E por que ela pode ser tratada como um recorte para entender e intervir na paisagem, percebendo que intervenções pontuais somente se sustentam em função de planos maiores. E, de igual modo, planos mais gerais só se concretizam com ações no território. Para alcançar nossos objetivos de articulação entre essas escalas de planejamento e projeto, nós desenvolvemos roteiros de atividades que estão disponíveis para essa primeira unidade. Acesse os roteiros, siga as instruções e bom trabalho!